Olá, telenauta, boa tarde para você que se liga no Sertão Alerta. O Sertão Alerta hoje, diferente, programa especial de Natal, já que estamos próximos ao Natal. E aqui do meu lado, o padre Dalmi Cornélio, ele que é administrador paroquial também da Paróquia Sagrada Família de Cajazeiras e que vai trazer o seu boa tarde nesse programa especial de Natal, padre. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos os telespectadores, aqueles que agora nos assistem pela TV Diário, né, pela internet. É uma alegria estar aqui pela primeira vez na TV Diário e poder passar uma mensagem nesta tarde de Natal a todos vocês que nos escutam neste momento, que nos assistem. Padre, estamos se aproximando do Natal. O que realmente é o Natal? Que deve ser comemorado no Natal? Bom, o Natal, Zé Neto, é uma festa cristã. Uma festa onde nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. A data, precisamente, poderíamos dizer assim, Cristo não nasceu dia 25 de dezembro, mas a cristandade, ou digamos assim, os primeiros cristãos, né, por ser Cristo o sol nascente para nós, e por ser Cristo a luz do mundo, tantas vezes expresso por Ele nas passagens bíblicas, nos evangelhos que nós vamos muitas vezes meditar e refletir. Então o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro, exatamente porque 25 de dezembro era uma festa pagã dedicada ao Rei Sol. É uma festa ao Rei Solístico, onde nesta festa se comemorava e se dava todas as honras ao Rei Sol. Se Cristo, claro, é o Rei da nossa vida, é a luz que ilumina a nossa caminhada, com certeza Ele está conosco e nós comemoramos. A festa cristã do Natal é comemorada exatamente no dia 25 de dezembro, por causa que atribuímos desde muitos anos, desde os primeiros séculos, a Jesus Cristo. Então é a festa da encarnação, desta vinda do Filho de Deus ao mundo. Uma data simbólica, não é isso, padre? Uma data simbólica, não quer dizer que Cristo realmente nasceu em 25. É uma data simbólica onde se celebra o nascimento de Jesus. É, exatamente. Mas nós sabemos que a festa em si é muito tradicional. A igreja, verdadeiramente, a igreja católica, ela caminha sob um tripé, digamos assim, né? A fundamentação bíblica, a tradição apostólica e o magistério. Então, isso também está dentro da tradição apostólica, sendo fundamentado, claro, nas passagens bíblicas da vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo, que veio ao mundo para exatamente nos salvar. E aí, neste tempo de advento, que nós vemos tantas vezes a referência a Ele, que é a luz do mundo. Então, nós nos preparamos como Igreja Católica dentro de 4 semanas que antecedem o Natal de Jesus Cristo. Nós vivenciamos cada semana com uma temática: vigilância, esperança, alegria, até chegar o momento em que nós verdadeiramente, com as passagens bíblicas e com a meditação na liturgia da palavra, nós vamos meditar um pouco sobre a história de Jesus, o seu nascimento, a sua vida, a revelação para os homens. Se eu pudesse explicar para todos os telenautas o que realmente é o Advento, a igreja celebra o Advento, aquele que vem, o que realmente é o Advento, padre? Pronto. Cada tempo na igreja nós chamamos de tempo litúrgico. E estes tempos litúrgicos, eles anunciam verdadeiramente aquilo que nós na igreja estamos a celebrar. Então, o tempo litúrgico do Advento é um primeiro tempo litúrgico em que nós iniciamos, digamos, o ano litúrgico, todo um ciclo litúrgico da Igreja Católica. E o tempo do Advento é exatamente esta preparação inicial para o Natal. Advento significa a espera, o aguardar, esperar o Senhor. Verdadeiramente, nós olhamos a história ou a patrística, que são os padres da igreja, onde eles revelam um pouco esta caminhada da igreja, exatamente falando sobre estes tempos e a sua vivência espiritual e pastoral para cada um de nós. Onde
na patrística, ou seja, os padres da igreja vão colocar que o advento é esta segunda espera de Cristo, embora estejamos vivenciando a espera do nascimento de Jesus, mas também nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, prometida também por ele ao subir aos céus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde ele diz: eu subirei, mas um dia virei para restaurar, buscar a todos vocês. Então, cada um de nós, neste tempo do advento, somos convidados também a esperar o Senhor. É um tempo de espera, é um tempo de preparação, é um tempo em que cada um de nós, como filhos e filhas de Deus, também buscamos verdadeiramente converter o nosso coração para que Deus venha morar em cada um de nós. Padre, advento também se fala na figura de Maria. Qual realmente o papel principal de Maria nesse nascimento de Jesus? Exatamente, Zé Neto. Nós temos várias figuras no advento. Dentre elas, destacamos o profeta João Batista, o profeta Isaías, que é muito anunciado dentro do tempo do advento na igreja, mas também a figura de Maria, ela que é a mulher da esperança, ou aquela que espera o filho, aquela que está grávida, portanto, aquela que representa também, de modo muito claro e muito vivo, o tempo do advento. Portanto, a mulher grávida, ou seja, Maria, a virgem grávida, é exatamente esta grande espera do nascimento. E Maria, claro, tem uma grande participação. A igreja coloca Maria como medianeira de graças. Ela participa deste mistério da salvação, ou, por que não dizer, do mistério da redenção. Maria é aquela que, pelo anúncio do anjo e pelo convite de Deus, aceita verdadeiramente ser a mãe do Salvador. Então, ela é aquele sinal de esperança, o sinal vivo no meio de cada um de nós, para que também nós, como seres humanos, a exemplo de Maria, possamos também dar o testemunho de espera, de acolher o verbo que se encarna em cada um de nós, de transformar esta palavra em carne, ou seja, em testemunho, em vida, em caridade, em realidade também em nossa caminhada cristã. Padre, se fala muito naquele tempo, a igreja fala muito naquele tempo, o evangelho naquele tempo. Qual era realmente aquela realidade daquela época de Jesus? Como foi? Maria estava prometida a casamento a José e de repente Maria está grávida. Como foi essa história? Como é que a igreja vê essa realidade de vida também de Maria e de José? Bom, os evangelhos, eles narram exatamente esta história. Claro que o destaque dos evangelhos e também de algumas passagens bíblicas não é exatamente a figura de Maria, mas Jesus Cristo. É o centro e o fundamento da nossa fé, como dizia o Papa Emérito Bento XVI na carta Porta Fidei para o ano da fé. Ele é o centro, Jesus é o centro desta nossa história. E claro, Maria é referencial nesta grande história da salvação, porque ela já era preservada, cremos e temos dogmas na igreja exatamente para acreditar nisto. Maria é preservada da culpa original, exatamente para que no seio dela habitasse o Filho de Deus. Ora, se Deus inteiramente puro precisava de um espaço, de um lugar, de uma pessoa que pudesse verdadeiramente acolhê-lo de modo mais seguro, digamos, e de modo menos pecaminoso. Jesus veio habitar exatamente num seio virginal. E a igreja, com o dogma, nós cremos Maria virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. São os dogmas da Virgem Maria, os dogmas da igreja que nós acreditamos e nós confiamos verdadeiramente. E sabemos que no anúncio do anjo, Maria estava apenas prometida a José, ainda não se tinha feito ou realizado ou concretizado de forma o seu casamento a José. Por isso que até agora, no domingo passado, o quarto domingo do Advento, nós escutávamos também uma palavra em que Maria, no anúncio do anjo, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós escutávamos Maria dizer exatamente assim: como se fará isto,
visto que eu não conheço homem nenhum. Ou seja, Maria, ela não estava ainda dada a José inteiramente, não tinha, né, se realizado o seu matrimônio. Portanto, Maria se perturbou, né, talvez ainda não entendendo esse sentido, esse mistério de Deus de ser fecundado em seu seio, de ser gerado exatamente em seu seio. Mas Maria, mesmo sem saber, padre, ela disse aquele sim que mudou a história da humanidade. O sim de Maria, não é isso? O sim dela é o sim vocacional, é o sim daquela que acolhe a Deus, daquela que espera Deus, daquela que entende o projeto de Deus. E claro, recordando novamente a passagem da Escritura em que ela diz como se fará isto, logo após o anjo responde a ela exatamente que o Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo lhe cobrirá com sua sombra. Portanto, o menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus, e está aí uma das essencialidades da vida cristã e, por que não dizer, da cristologia. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Isto é uma resposta cristológica, é uma resposta em que cada um de nós, e que também pelo próprio sim de Maria, houve a aceitação e a vinda deste Filho de Deus. Nós poderíamos nos perguntar, mas por que Maria? Como muitos perguntam, não poderia ser outra mulher? Aí, verdadeiramente, é uma resposta que só Deus sabe responder a cada um de nós. É mistério dele. Assim eu dizia aos paroquianos neste domingo, né, que a gente pode perguntar, mas por que eu estou aqui como padre? Eu estou aqui como cristão? É mistério de Deus que nos convida, que nos chama, que nos convoca e que a cada dia mais quer que estejamos com Ele para que Ele esteja conosco. Então Maria desde sempre foi a escolhida, né, padre? Esse papel de Maria é fundamental também. Você pode participar desse bate-papo aqui com o padre Dalmir Cornélio através do WhatsApp, também do Facebook, pelo WhatsApp do DDD 83 9367 9539. Fique à vontade, pode mandar sua mensagem, que daqui a pouco a gente vai registrar todas as mensagens que estamos recebendo aqui no WhatsApp. Padre, outra questão também, a questão de José. Quando José ficou sabendo de tudo, ele ficou meio que espantado com informação repentina, não é isso? É, exatamente. O mistério de Deus, ele é tremendo, né? Como se diz no latim, é grandioso. E mistério, verdadeiramente, é mistério, né? Só Deus pode nos revelar inteiramente. José, quando recebe o anúncio do anjo, ou seja, quando Maria lhe conta também que ela está grávida por obra e graça do Espírito Santo, ele não compreende. E por isso fica também duvidoso, até quer deixar Maria em segredo, né? O Evangelho diz exatamente que José quer abandonar Maria em segredo. Mas é bonito, Zé Neto, os planos de Deus. Quando Deus escolhe, quando Deus nos chama, quando Deus quer que aquela pessoa sirva exatamente a Ele, Ele mostra exatamente sinais para que as pessoas possam exatamente segui-lo. E segui-lo de forma mais concisa, mais consciente, mais clara, mais precisa. José, ao ponto que se questiona como acontecerá isto e deseja até abandonar Maria em segredo, ele é aquele que recebe a visita do anjo em sonhos, exatamente Deus dizendo a ele que aceite Maria como esposa, porque ela está grávida por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então José é bonito porque o Evangelho diz que José imediatamente saiu a procurar Maria e depois, né, na continuidade do Evangelho, no contexto bíblico, nós entendemos que José sempre esteve fiel e justo ao lado de sua esposa Maria, sendo o pai adotivo de Jesus. Inclusive a palavra, quando fala de José, diz o justo. Inclusive a Bíblia não é qualquer um que tem um título de justo dentro da palavra. E José é tido no Evangelho como justo. O evangelista trata José como o justo José. Para outra questão, por que tanta perseguição à Sagrada Família? Por que tanta perseguição naquela época? Nós sabemos, e nós poderíamos até dizer que Maria foi aquela mulher forte, que mesmo naquela realidade daquela época, ela disse o sim e foi fiel à palavra também, não é isso, padre?
Nós sabemos que anterior ao nascimento de Jesus, houve o anúncio exatamente dos profetas. Então os profetas anunciaram esta vinda de um Messias, e o Messias que seria rei. E claro, este anúncio incomodou a tantos outros que estavam ali, principalmente o poder da época, os reis da época, que se sentiam verdadeiramente fora de si, por ter outro que iria assumir o poder ou o reinado em sua época. Então, Miqueias, Ezequiel, o livro de Jeremias, Isaías, principalmente, que nós estamos escutando durante este tempo do Advento, nós vamos escutar muito esta vinda do Filho de Deus ou esta vinda de um Messias prometido que irá reger o povo de Israel. Então, como os reis da época verdadeiramente escutavam isto e já tendo sinais, né, por meio de pastores, dos reis magos, como nós vamos ver mais adiante, né, na festa dos Santos Reis, e em outras passagens bíblicas nós vamos ver que exatamente, por exemplo, o rei Herodes, ele fica incomodado e até de modo muito sarcástico e quem sabe um modo irônico, ele diz, né, aos reis, digam a ele que eu irei adorá-lo, né? Quando encontrar este menino, venham para mim dizer, porque eu irei reverenciar este rei. Então, eles perseguem exatamente porque não queriam que outro rei pudesse reinar a não ser eles. Então, eles tinham em Jesus a figura de um inimigo a eles, do reinado deles. Eles achavam que o reinado de Jesus era terreno. Com certeza. Dentro disso tudo está aquilo que ainda hoje na sociedade moderna, em nosso tempo, na contemporaneidade, está exatamente a busca pelo poder, pelo ter e não perder em momento algum, né, o seu reinado, a sua posição diante da sociedade ou diante também do povo. E você pode participar pelo programa, nesse bate-papo, mandando sua mensagem através do WhatsApp. Está aí na tela todo o tempo, pode participar. Inclusive a gente já recebe uma mensagem aqui, padre. É Paulina, da cidade de Joca Claudino, manda a mensagem que diz: Padre, quem são realmente os reis que adoraram a Jesus? Ela manda sua mensagem aqui. Pergunta se os reis, os 3 reis que adoraram a Jesus. Então, os reis magos, né? Belchior, Baltazar e Gaspar, são os reis que representam exatamente o povo pagão e, por que não dizer, que representa a ciência ou as descobertas do tempo, para dizer que Cristo verdadeiramente é o verdadeiro rei do universo. Então, cada um daqueles reis que vem ao encontro de Cristo, eles trazem um presente para Jesus, né? Ouro, incenso e mirra. O ouro significa, Zé Neto, a realeza de Cristo. Cristo é rei. Tem toda uma simbologia, né? Tem todo um contexto bíblico, histórico e tradicional na caminhada da igreja a respeito disto, né? Cristo é rei, por isso eles presenteiam a Cristo com ouro, né? Depois o incenso, Cristo, aquele menino que estava ali no estábulo, aquele menino que veio de Maria, é filho de Deus, é divino. Então o incenso representa exatamente a queima de incenso na igreja, nos templos, representa aquela fumaça que sobe, representa as nossas orações, as súplicas a Deus. Então Cristo é aquele que eleva por meio de si mesmo, da entrega sacrificial de sua vida ou de sua morte de cruz, entrega a si mesmo, né, a Deus, ou seja, elevando toda a nossa humanidade. Então o incenso representa exatamente a divindade de Cristo, né? E a mirra representa aquilo que é o bom odor de Cristo, né? A vida cristã é cheia de testemunho, e esse testemunho, ele verdadeiramente acata a todos e recebe a todos, acolhendo com muita alegria, né? O testemunho cristão exala para todos de forma muito bonita, conquistando e seduzindo a todos. Então, os reis magos representam exatamente isto, a universalidade deste Cristo, né, que é rei de todo o universo, que foi exatamente o último domingo do tempo comum na igreja. Nós celebrávamos a festa de Cristo Rei, né, onde nós
aclamávamos Cristo é Rei do Universo. Então, os Reis Magos representam esta realeza de Cristo e, ao mesmo tempo, representa de que Cristo, este que nasceu em Belém, e Belém significa a casa do pão, representa exatamente o dono do universo, o dono do mundo, aquele que com o Pai e o Espírito Santo nos criou e criou a tudo isto. E ela manda novamente a mensagem aqui, padre, perguntando o seguinte: os magos realmente eram reis? Pergunta dela. Existe algum fato histórico que comprove realmente, padre, que os magos eram reis? Biblicamente, nós vemos esta passagem, mas nós sabemos que de vários lugares, e principalmente no Oriente, havia muitos reis. E estes reis, claro, tocados e tendo visões e até mesmo vendo sinais, né, da presença de Deus. Vêm conduzidos exatamente por Deus para demonstrar aquilo que os profetas já predisseram, que viriam pessoas de todas as nações para adorá-lo. Os reis magos representam exatamente isto, esta realidade do mundo todo que vem adorar Cristo. Ou seja, os pagãos, aqueles que muitas vezes não têm religião, representam os reis magos também, porque vindo do Oriente, né, de tantas denominações pagãs, vem reconhecer que Cristo é o Rei do Universo. Você que está aí do outro lado da tela pode participar do programa enviando sua mensagem, sua indagação aqui. A Padre Dalmi está ao vivo aqui falando sobre o Natal e daqui a pouco irá falar sobre outros temas aqui também envolvendo a Igreja Católica. Participe através do WhatsApp 9367 9539. Minha amiga Damiana Galdino, padre, manda a seguinte pergunta aqui: padre, se Jesus é rei, por que ele nasceu num lugar tão humilde? É exatamente para demonstrar a indiferença humana, a realidade humana, esta nossa humanidade muitas vezes que exclui, que deixa de lado, esta nossa humanidade muitas vezes incoerente com o próprio ser humano, né? Indiferente com a pessoa humana que deveria ser mais acolhido, mais recepcionado, mais amado, né? Dentre os homens, dentre todos, digamos assim. Nós vemos que a realidade de Cristo vinda ao mundo, né, por meio de Maria, a pobre serva do Senhor, como ela canta no Magnífica, é a realidade de tantos outros que também vêm ao mundo e que não é acolhido, e que não tem berços de ouro para poder ser acolhido, para nascer em paz, para ter uma tranquilidade. A realidade de Cristo pobre, servo e humilde é a realidade de tantas crianças que vêm ao mundo e que muitas vezes não têm nem sequer onde nascer. Hoje, claro, em muitos lugares, até mesmo em ambientes públicos, se é proporcionado, mas ainda há muita indiferença, ainda há muita exclusão, ainda há muita realidades de seres humanos que são abandonados, que fecham as portas para si mesmos. Maria e José procuravam um lugar para que o menino pudesse exatamente nascer. Eles não encontraram. E o único lugar foi naquela humilde estrebaria, no lugar onde acolhia os animais. E Cristo nasce ali, naquele lugar humilde, para dizer que o rei não é a supremacia do poder, mas exatamente o reinado é serviço. Cristo nasce nesta simplicidade. Ele é rei para o serviço. Talvez nós não compreendamos aqui, talvez nós não entendamos este sentido. Por isso que a pergunta é muito cabível exatamente a isto, porque a nossa noção de reinado é exatamente aquele que está no poder, é aquele que está tendo todas as regalias possíveis. A nossa noção de reinado é exatamente aquele que manda em todos, aquele que tem a palavra de ordem e pronto, e muitas vezes exclui e deixa de lado. Mas o reinado de Cristo é totalmente o contrário, minha querida, você que fez esta pergunta. O reinado de Cristo é serviço. Tomemos isto como exemplo, tomemos isto em nossa vida, em tudo aquilo que nós assumimos para nós, ou coordenamos, ou no nosso trabalho, seja numa repartição pública ou particular, que o nosso serviço, que nossa atitude, a nossa coordenação ou direção seja exatamente para servir e não somente para mandar e muitas vezes excluir a pessoa do outro.
Então Jesus novamente vai ensinar até no seu próprio nascimento, a partir dali já começa o ensinamento de Cristo, não é isso, padre? É, exatamente. Ele é a simplicidade, ele demonstra ser rei, e é até bonito ligar um pouco este reinado de Jesus com a sua entrada triunfal em Jerusalém, onde ele exatamente não entra na cavalaria, mas escolhe um potro, um jumento, né, para entrar em Jerusalém, e ali ele é acolhido, ele é aclamado como um rei, mas um simples animal, um animal que talvez seria rejeitado por alguns também. Você pode participar do programa através do WhatsApp 9367-9539 e meu amigo José Martins manda sua mensagem. Padre, ouvi dizer que o Papai Noel era um santo. Essa história, padre, o Papai Noel que bastante também badalado na época do Natal, Martins manda sua mensagem aqui. Ele realmente era um santo? Exatamente. Papai Noel é, na tradição da igreja, São Nicolau, né? Que era um bispo da igreja, que se compadecendo de crianças carentes e de muitas vezes famílias que não tinham condições para dar o melhor aos seus filhos ou algum presente, exatamente neste tempo do Natal, ele ia, se vestia, exatamente a veste vermelha do Papai Noel é uma veste de um bispo, né? Que pena que o comércio retirou muito esta figuração do Papai Noel. Nós vemos hoje a figuração ou a imagem do Papai Noel apenas num estilo muito comercial, apenas para agradar as pessoas, mas a figura do Papai Noel é uma figura religiosa, né? São Nicolau, que é em séculos da igreja, não me recordo agora a data precisa para dizer, mas ele exatamente saía de sua casa para entregar presentes a crianças e a uma família que certa vez, né, se encontrava carente e não tinha o que dar a seu filho. E ele vai escondido e pela chaminé coloca exatamente alguns presentes num saco e joga nesta chaminé para que aquelas crianças pudessem, naquela noite de Natal, festejar e se alegrar com aqueles pequenos presentes e junto com a família comemorar este nascimento de Jesus. Você pode participar através do WhatsApp. Meu amigo Ferreira José diz o seguinte aqui. Padre, o senhor... Deixa eu me ver a mensagem. Padre, o senhor não acha que o Papai Noel toma o lugar de Jesus no Natal? Comercialmente, sim. No comércio, a figura mais divulgada é o Papai Noel, né? E, claro, o Papai Noel atribuído a tantos pretextos comerciais, lucrativos, né, que perde a sua figura religiosa de São Nicolau e que perde também o sentido principal do Natal. Eu dizia exatamente esses dias nas homilias, lá na paróquia da Sagrada Família, onde eu sou vigário paroquial, que muitas vezes, né, nós esquecemos que o sentido próprio do Natal é Cristo. Nós anunciamos tantas outras coisas, até nos anúncios em rádio, em TV, na mídia, em tantos outros lugares. Nós vemos nos comerciais falar sobre uma magia do Natal. Mas que magia é esta, se não se tem o Cristo, que é centro e ápice de nossa fé cristã? Que magia é esta, se não se tem este nascimento deste menino, que se fez pobre e se encarnou no meio de nós, para dizer que também nós seremos um dia levados ao céu? Então, muitas vezes, a figura do Papai Noel, né, sobrepõe a figura de Cristo, esta realidade mesma do próprio Jesus. Mas, claro, em Cristo e Papai Noel, os dois tentam passar uma mensagem e, ao mesmo tempo, tentam passar a sua própria vida de entrega e de amor a todos aqueles que desejam mudar, converter e ter uma história bem diferente por meio das atitudes do bem. Na audiência aqui do Sertão Alerta de hoje, minha amiga Tereza Cristina mandando sua mensagem, Mônica Auricélia também na audiência, Dilson Formiga, Josileide Oliveira, que está aqui na produção do programa também, tantas outras pessoas que estão mandando mensagem nesse momento. Padre, nós se fala muito no menino Jesus, na manjedoura de Belém, na humildade de Jesus, mas o porquê da igreja reservar esse tempo e de por que também celebrar o Natal? Por Jesus, e este ano, qual será o ponto que o senhor, como padre, como vigário paroquial,
irá abordar no Natal? Não só aquele simbolismo, Jesus nasceu, mas também trazendo para a nossa realidade, já que nós sabemos que a cidade e a paróquia, as pessoas enfrentam alguns problemas. O Natal também serve de alerta para a comunidade? Com certeza. Claro que dentre as festas litúrgicas celebradas na igreja e deste mistério de revelação que é Jesus para cada um de nós, a maior festa que nós celebramos e tem o ápice e o centro na vida da igreja e na vida cristã é a Páscoa. Cristo ressuscitou, esta é a maior mensagem e a maior configuração de nossa vida cristã. Mas, claro, celebramos também o Natal exatamente pelo nascimento. Portanto, aquele que ressuscitou também nasceu como qualquer um outro aqui na terra. Mas este é filho de Deus, este menino que nasceu em Belém também é Deus. Então, por isso, comemoramos o Natal. E, claro, o sentido próprio do Natal é exatamente aderirmos a este nascimento de Cristo. Pedir que Cristo nasça em nós, como nos dizia também as novenas de Natais, quando celebrávamos esses dias. E hoje é a última noite, digamos assim, da celebração da novena de Natal. O nascimento de Cristo em nós é que cada um de nós também vivamos e imitemos o próprio Cristo. Sejamos exemplo deste Cristo que é simples, humilde e que se dá também aos outros. Cristo nascer em nós é fazer com que o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vida, a nossa caminhada e a nossa história seja também dada à história dele que se deu a todos, sem reservas, por amor. E nós precisamos tanto, o mundo precisa tanto de paz, consolidar a paz entre as nações, consolidar a paz entre os estados, consolidar a paz exatamente entre as famílias. Se reclamamos da sociedade, se reclamamos de ambientes violentos, o primeiro espaço é exatamente neste presépio familiar da atualidade, que é a família. É tão cheio de discórdia, falta perdão, falta amor, falta nascer Jesus dentro de nossas famílias, dentro de nossas casas. Mas claro, não é só nascer no sentido figurado e não é só nascer no sentido emotivo, mas é nascer Cristo por meio de uma conversão, onde nós nos encontramos, como diz o documento de Aparecida, nos encontramos pessoalmente com Ele e aderimos à sua pessoa no modo relacional, onde Ele é o mestre e nós somos os discípulos. Registrando aqui todas as mensagens aqui chegadas aqui, meu amigo João Fábio também na audiência, Valesca, meu amigo Gleison de Souza também na audiência, minha amiga Valdeni Dias na audiência do programa também, Socorro Melo, manda um abraço ao Padre Dalmi. Obrigado. O meu amigo Levi Dantas, que é radialista na cidade de Souza, também na audiência do programa. O Wellington Júnior na audiência, meu amigo Isaac Emídio, Jussier Alves, Gorete Moreira, Nailson Vieira, várias pessoas aqui mandando mensagem que estão na audiência do programa. Padre, as igrejas católicas nesse tempo do advento preparam um local especial do presépio. O presépio é aquele simbolismo também do nascimento de Jesus. Quem criou o presépio, padre? Então o presépio tem uma história muito bonita, né, de São Francisco de Assis na criação deste presépio. Foi ele quem, juntamente com todos os pobres de Assis também, né, levou ao mundo o conhecimento deste presépio, na necessidade de que todos aqueles que pudessem recordar e ao mesmo tempo atualizar o Natal, pudessem ver ou ter uma imagem mais figurativa, mais forte deste Natal. Então a figura do presépio é exatamente dada e criada por São Francisco de Assis, onde ele cria exatamente para mostrar aos pobres de Assis a pobreza daquele menino que nascera num lugar tão simples e, como a nossa amiga perguntava, um rei nascer num lugar tão pobre, né, e São Francisco demonstrava exatamente isto, né? Então tem todo um sentido. O presépio é o lugar onde Belém, eu já dizia aqui, significa a casa do pão. Portanto, Cristo é o pão descido do céu.
Pão da vida, né? Pão da vida, né? Que nós, né, verdadeiramente refletimos. E este pão da vida que nasceu em Belém, essa casa do pão, tem o pão por referência como o Cristo. Né? Depois, os animais que representam exatamente esta criação de Deus, o Deus que cria por amor e que tudo se harmoniza também na vida do ser humano. Portanto, a referência dos animais todos estarem voltados para o Cristo, onde a criação inteira se volta para o Criador, ele como partícipe desta criação com o Pai e com o Espírito Santo, porque Deus não cria sozinho, Deus faz exatamente esta realidade, cria o mundo, né, com a participação exatamente de seu Filho e do Espírito Santo. E depois, os Reis Magos, que tem toda uma referência, nós já refletimos aqui no programa neste momento, né, a referência da universalidade ou a referência do paganismo, que se volta também ao Cristo, né, que é centro e ápice de fé e de amor e de virtude. Depois a referência dos pastores, a simplicidade de um povo humilde, simples, cuidadores de ovelhas que recorrem ao Cristo exatamente para adorá-lo, para venerá-lo e ao mesmo tempo dizer que ele é o Rei, é aquele que veio para nos salvar e nos dar a vida, é aquele que veio para os simples e humildes de coração. Então o presépio ele tem todo um sentido. Cada casa, em cada casa de um cristão católico, deveria ter um presépio, Zé Neto, para recordar exatamente este nascimento, este lugar onde Cristo verdadeiramente nasceu, e para recordar que também nós, e o nosso coração deve ser um presépio, onde acolhe a Cristo, onde recebe o Cristo vivo e que nos salva e que nos quer cada dia mais em sua caminhada. Estamos chegando ao finalzinho do programa e registrando aqui a participação e a mensagem de Maria Elizabeth também no Facebook, Irismar Lopes, Janaína Gomes, Maria José, Geralda Trajano, Wellington Formiga, Sara Formiga também, Regivânia Luiz, Wesley César, várias pessoas mandando mensagem aqui, Francinaldo Oliveira também, Francineuma Alves, Edileuza Silva, várias pessoas mandando a mensagem. Padre, você acha que as famílias perderam aquele amor ao Natal? Nós sabemos que antes, e eu me recordo muito bem, nas casas das famílias tinha a coroa do advento, a cada domingo se acendia aquela vela, fazia as orações em família, e hoje a gente sabe que as pessoas perderam o amor àquela tradição dos pais, dos avós. O senhor também vê essa perca dessa tradição? Com certeza. Hoje, quando nós refletimos numa análise de conjuntura da pessoa humana, ou digamos assim, da sociedade atual, nós vemos que há uma secularização, onde as pessoas muitas vezes esqueceram Deus, ou uma mudança de valores, que nós chamamos de inversão de valores, onde aquilo que era aceitável, aquilo que era ético e próprio à vida humana é contrário, é talvez para muitos, uma aberração, né, por falta de uma compreensão e, digamos assim, a gente hoje precisa viver mais uma historicidade. Viver também não de saudosismo, mas viver uma historicidade em que nós possamos contemplar. Isto, claro, parte da religiosidade, Zé Neto, mas também parte da cultura. Hoje, por exemplo, eu gostaria de, antes de refletir, dizer que o teatro, os cinemas e tantos outros espaços culturais em nossa sociedade hoje não são tão valorizados. Claro que as mídias digitais tomaram um espaço enorme, né, de tempo das pessoas. E talvez isto tenha, não só ela, né, mas isto também tenha retroagido ou, de certa forma, tenha regredido a própria presença da pessoa como esta realidade de cultura, de religiosidade, né? Eu acho que as famílias verdadeiramente deveriam acolher mais, principalmente, eu estou falando aqui, a famílias católicas, de tradição católica, e que muitas vezes em suas casas, suas famílias, né, seus pais, seus avós, também
passaram de geração em geração esta tradição bonita, por exemplo, da coroa do advento, que em muitos lugares acontece também, né? Eu estive na casa de uma família no início do advento, portanto, já no finalzinho de novembro, e uma família com a coroa do advento me pediu para abençoar as 4 velas do advento. Aquelas 4 velas que representam também a esta espera, e cada vela tem um significado temático, um sentido próprio para se acompanhar, rezar e aguardar esta vinda, este Natal do Senhor. Verdadeiramente nós estamos vivendo nestes tempos uma inversão de valores em todos os sentidos, e aí cabe também na religiosidade, na vida religiosa das pessoas, né? Poderíamos valorizar muito mais, né, tradicionalmente, a realidade daquilo que nós celebramos, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que a igreja apregoa, né, como valores éticos e cristãos, e assim, quem sabe, nossas famílias verdadeiramente se tornariam ou se tornam um presépio vivo no meio de cada um de nós, vivendo a justiça, o amor e, acima de tudo, a solidariedade. Estamos chegando ao final do programa de hoje, agradecer a todas as pessoas que participaram. Eu gostaria, padre, hoje foi um programa especial sobre o Natal, esse bate-papo tão gostoso. Eu gostaria que o senhor encerrasse aqui com a mensagem de Natal que o senhor passa para todos os telenautas que se ligam aqui na TV Diário Sertão, para que essa TV também seja canal de graça para o povo. Qual a sua mensagem de Natal para todos os telenautas? Primeiro, Zé Neto, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade, por estar aqui pela primeira vez, agradecer a Petson e a toda primeira a equipe, vez de muitas, né? E a toda a equipe da TV Diário do Sertão, parabenizá-los, né? Nosso sertão enviando notícias para todo o mundo, porque a internet, né, dizia um teólogo alemão, que a internet é exatamente um espaço da rua, onde todos nós estamos lá e precisamos dar coisas boas, de sentido, que tenham significado também. E dizer exatamente a todos vocês, né, que todo este tempo esteve nos assistindo, que este Natal seja um Natal desta luz que é Jesus, que você possa verdadeiramente, se participando da igreja ou não, ter preparado o seu coração para nascer com este Cristo que vem ao nosso encontro. O Cristo que vem exatamente para dar dignidade à pessoa humana, dar sentido à nossa vida, dar esperança àqueles que ainda não têm. E, acima de tudo, o Cristo que vem para ser justiça, principalmente para os mais excluídos, para os pobres, para os menos favorecidos, para aqueles que, na margem dessa sociedade de lucro, estão distantes do ideal do que é o ser humano. O Cristo que vem para nos dignificar e dar um sentido próprio à nossa vida e dizer que vale a pena viver. Então eu desejo a vocês um Feliz Natal e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E que o Natal não seja apenas uma festa em família, mas que seja uma festa onde no centro dela esteja o Cristo. E eu dizia estes dias aos meus paroquianos na Sagrada Família que o Natal deve ser comemorado com Cristo. Mesmo se nós não tenhamos tempo de vir à igreja, mas o Cristo deve ser recordado por meio de uma oração, de uma corrente bem feita com os seus familiares, onde juntos possamos aproveitar este momento de dizer: estamos em família, somos um presépio em vida, estamos com Cristo. Amém. Então, um Feliz Natal para todos e um Feliz Natal, que Deus nos abençoe e até a próxima, se o Criador nos permitir.